Glória a Deus. Estou muito feliz com todos que estão nos assistindo. Seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Lucas Nunes, pastor e fundador do projeto Wake Up Church, aqui em Cascavel, também em São Paulo. E nós estamos aqui com o nosso coração diante do Senhor. E o resumo que eu posso dizer nessa noite é gratidão por você que está nos acompanhando aí do outro lado da internet. Eu quero liberar uma palavra para você que está sentado no seu sofá, ou no seu trabalho, ou até mesmo na sua cama. Eu quero declarar para você que toda sorte de bênçãos venham em sua direção. E você que está aqui ouvindo a minha voz, não tenha dúvidas. O nome de Jesus tem poder para te curar e te libertar nessa noite. E você que está aqui, eu quero declarar para você que hoje o poder de Deus, Ele vai falar através da sua aliança com o homem. E se você está buscando uma revelação dos céus, nada melhor do que você entender que você tem uma aliança com os céus, que você tem uma aliança com o Criador. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 6. E nós vamos compartilhar a história de um homem chamado Noé. Todos nós conhecemos Noé como um homem que construiu a arca, onde ele colocou ali os animais. Essa história é muito conhecida, temos até filmes aqui nos dias atuais, onde você pode ter uma visão melhor do que aconteceu naquela época. Mas eu quero que você preste atenção nesse texto e em alguns versículos que são chaves na nossa vida, para que você não desista do poder e do chamado de Deus. O primeiro que eu quero começar falando aqui, o primeiro versículo, está escrito em Gênesis capítulo 7, versículo 6, que diz: tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Bom, você que está aí e se sente velho, você que já falou para alguém que está do teu lado aí: puxa, eu estou tão velho, eu estou cansado, eu não consigo mais, isso é coisa para jovem. E de repente você tem 40 anos, você tem 45 anos de idade, talvez você tenha 50 anos de idade. E você fala para as pessoas que você está velho demais para fazer a obra de Deus. Eu quero falar para você: sacode a poeira do teu corpo, porque Deus ainda tem muita coisa para fazer na sua vida. Você que está aí pensando que Deus não vai te usar mais, eu quero te alertar para isso. A Bíblia está falando aqui que Deus chamou um homem que tinha 600 anos de idade. Ah, mas pastor, essa história foi no começo da Bíblia, tudo ali era melhor, as pessoas tinham mais tempo de vida. Sim, mas ele era um senhor, ele era um idoso. E mesmo assim, Deus, ao olhar a humanidade inteira naquele tempo, ele encontrou sobre Noé um coração puro, um coração de um verdadeiro adorador. E você que está do outro lado e se sente como um adorador, eu te faço uma pergunta nessa noite: o que você tem feito para atrair a aliança de Deus para perto de você? Quais são as ferramentas que você está usando nesses dias para despertar pessoas, para influenciar pessoas, para mudar uma sociedade dentro de uma cidade, para mudar um bairro, para mudar uma vizinha ou um vizinho? Aonde você está nesse momento? O que você tem feito para influenciar o reino de Deus na vida das pessoas? Bom, o texto está dizendo que tinha Noé 600 anos de idade. Entrou Noé e seus filhos, sua mulher e suas mulheres na arca. E ali a palavra está compartilhando que eles estavam já na fase final, onde haveria um dilúvio. Bom, se Deus chama Noé para construir uma arca, por que Deus chamou um idoso? Por que Deus não chamou um jovem? Por que Deus não chamou os filhos de Noé? Por que Deus encontrou em Noé graça? São perguntas que ao longo dos anos eu fiz diante de Deus. Por que o Senhor usou um velho? Tem muitos velhos que estão vivos. Tem muitos homens ao redor da terra que têm mais o poder de Deus do que um adolescente, do que um jovem, que tem dentro de você a garra da perseverança. Você conhece algum jovem preguiçoso? Talvez você está me assistindo aí, seu preguiçoso. Você que gosta de dormir, você que não faz nada, você que quando ouve da sua mãe, do seu pai, vai lavar a louça, você dá a primeira desculpa: eu já vou. Você que fala que não tem forças para servir alguém.
que você não tem tempo para ajudar alguém, que as suas coisas sempre estão em primeiro momento, né, onde tudo tem que ser prioridade, as suas escolhas. Você sempre tem dado uma desculpa para Deus. E essas desculpas, ao longo dos anos, eu percebo que naquela época de Noé, talvez não tinha sido diferente. Muitos jovens, muitos homens estavam se perdendo ao longo do tempo e deixando de adorar a Deus e tendo o privilégio de curtir as suas baladas, curtirem as suas drogas, curtirem ali a prostituição e deixando mais uma vez a presença do Criador em uma segunda opção. Tem tantas pessoas que pensam que sabem mais do que Deus. Só que Deus, Ele conhece o coração do homem. Tem muitos jovens que dizem: eu sou apaixonado por Jesus. Eu amo a presença de Jesus. Pastor, eu amo estar na igreja. Só que são cristãos que eles simplesmente estão sentados, adormecidos em cadeiras de igreja. Tem pessoas que com 40, 45 anos de idade dizem que já são velhos e que não têm condição nenhuma de sair nas ruas para pregar o evangelho. Eles não conseguem mais participar de uma vigília, eles não conseguem mais participar de um tempo de adoração com aquela intensidade, sem ter hora para acabar. Eles não conseguem ficar de joelhos, eles não conseguem. São desculpas que nós aprendemos ao longo dos anos que nós não vamos conseguir. O que me chama a atenção é que quando Noé, o texto está dizendo que ele já estava entrando na arca. Vamos entender o porquê. Primeiro, Deus olha uma terra totalmente bagunçada. Homens e mulheres perdidos. Deus olhou na terra inteira e encontrou graça sobre a vida deste homem. Ele andou na terra inteira, o Criador do universo, sondando o coração de um por um para encontrar graça, e ele encontrou em Noé. Ele não encontrou nos seus filhos. Ele não encontrou graça naquele momento na esposa de Noé. Ele encontrou graça sobre a vida de Noé. Bom, se ele encontrou graça, é porque este homem tinha convicção de que se Deus pedisse qualquer coisa para ele, ele não teria medo e ele não daria uma desculpa que não daria por ser velho. 600 anos de idade foi quando ele entra na arca da aliança. Bom, se ele entrou com 600 anos, a Bíblia nos ensina que levou 120 anos para construir esta arca. Já pensou você? Deus te chama nessa noite: construa para mim, filho, uma arca. Vai vir um dilúvio sobre a terra. E você vai ter que parar todas as suas coisas. Você vai ter que parar de fazer agora os seus estudos. Você vai ter que parar de ir para a igreja. Você vai ter que parar agora de ficar olhando o seu trabalho como prioridade. Você vai ter que parar um pouco de cuidar dos seus filhos. E agora você vai construir algo que eu preciso para a terra. O que Deus mandou para Noé? Construa uma arca. Talvez você vai construir coisas sem saber o propósito delas. Talvez Deus vai te pedir para fazer alguma coisa que você não está entendendo por que você está fazendo. Mas tenha convicção de que se Ele pediu para você, é porque Ele acredita e confia que você pode fazer. Noé constrói uma arca durante 120 anos de idade. Ele trabalhando ali duro, de manhã, tarde e noite, de manhã, tarde e noite. Será que eu e você, no longo do caminho, não teríamos a desistência? Conhece alguém que começa bem e termina mal? Conhece alguém que fala: pastor, conta comigo, eu estou com você, sou seu parceiro. Pastor, nós vamos arrebentar, nós vamos ganhar almas para Jesus, nós vamos fazer o melhor, vamos para cima, vamos para cima. Aí você olha para o irmão: cadê o irmão? Ele desistiu, parou no meio do caminho. Conhece alguém assim? Está cheio de pessoas na igreja que não sabem terminar o que elas começaram. Se Deus chamou Noé para construir uma arca, e Deus sabia que ia levar tempo para construir, é porque Ele sabia que Noé não iria parar no meio do processo. Jovem é preguiçoso demais nesses pontos. Tem muita gente que quer ser cheio da glória, cheio do poder. Eu quero fazer a diferença, eu quero missões, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas quando eles pisam num campo missionário, que eles se deparam com alguma circunstância, eles desistem. Nós já tivemos na África 2 vezes.
E quando você pisa na África, no primeiro momento você sente prazer. Meu Deus, quanta gente que precisa de amor de Deus, precisa de esperança, precisa de comida, precisa de roupa. Aí você se enche de compaixão. Mas aí, de repente, aquele missionário que está cheio de compaixão, ele precisa viver a realidade daquele povo. Então, de repente, ele senta à mesa e vai ter que comer ali carne de girafa. Eu comi carne de girafa e eu vou te dizer, o gosto é bem diferente do bife tradicional que nós comemos. Teve um dia que nós sentamos numa mesa de pastores e eles conduziram ali um almoço para nós e havia um caldeirão, como se fosse aqueles caldeirão de bruxa, de desenho animado, onde uma mulher pegava ali e ficava mexendo um monte de coisa, eu não sabia o que tinha ali dentro. E ela pegou e colocou um pratinho e pegou e colocou um monte de coisa que eu não sabia o que era e derramou e aí falou, coma. Falei, meu Deus, mas se nós somos missionários, vamos desistir por causa disso? Tem pessoas que desistem por coisas baratas. Um colchão não um colchão bom, né? Não é um ortobon, não sei o nome dos colchões, mas um colchão com mecanismos para fazer massagem, né? Minha mãe tem um colchão que aperta um botãozinho, começa a fazer massagem, aí você dorme, ai Jared, ai meu Deus, Jared, tá bom demais. Agora quando você tem que dormir no chão, já não é com você. E se muitos começam e no longo do processo param, eles não param porque Deus não foi fiel na vida deles. Eles param porque eles não sabem terminar aquilo que Deus pediu para ele começar. Você precisa ter nessa noite convicção de que ter uma aliança com Deus, a aliança que Ele faz com você, Ele não volta atrás. A aliança que Deus faz com você, Ele não rompe, Ele não quebra. E tem muita gente que quebra a aliança ao longo do tempo. Tem muita gente que fala, Deus, eu estou contigo até o fim da minha vida. Mas ao longo do prazo que ele está percorrendo no caminho, ele desiste por causa das tentações, por causa das propostas, por causa das oferendas, que ao sentar à mesa de pessoas de influência, convencem você de desistir do propósito estabelecido desde o início. Noé ficou 120 anos persistindo e perseverando sobre uma promessa. Imagina você construir uma arca no meio de um deserto. Como vai chover no meio de um lugar onde não há rios, onde não há ali esperança? Deus, Ele quer te ensinar algumas coisas em cima disso. Então nós vivemos em uma época em que pessoas não querem mais assumir os seus compromissos ao longo do prazo. Assumir um compromisso nessa noite é ter a certeza de que Deus está com você. Assumir um compromisso nessa noite não está vinculado à igreja A ou B, está vinculado ao reino de Deus. Eu preciso ter entendimento de que tudo aquilo que eu estou cumprindo diante de Deus é algo que vai ter um prazo. Pode ser um prazo longo, como 120 anos, pode ser um prazo curto, como 2 meses. Mas quem estabelece o prazo é Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Noé ouve o som da voz de Deus. Noé ouve a palavra que sai da boca de Deus. E através do poder da palavra, Noé cria dentro de você a fé. A fé que vai mover o impossível. A fé que vai trazer a circunstância real naquele momento. Ou seja, vai haver chuva. Vai haver muita água. Deus está pedindo para eu construir um barco grande. Então eu vou construir uma arca. Então, pelo ouvir a palavra de Deus, eu estou exercendo a minha fé. E se você está exercendo a sua fé nessa noite, não desista no meio do propósito. Não desista no meio do caminho. Deus, Ele pede para o homem, construa uma arca. Por que Ele pediu para construir uma arca? Porque Deus queria proteger Noé. Porque Deus queria proteger a família de Noé.
Quando você entender o propósito, entenda, não importa quantos anos você esteja sofrendo e lutando e pegando madeiras pesadas e batendo, e sabe quando você pega um prego e coloca na mão e pega o martelo e bate e machuca o seu dedo, vão haver processos como esse ao longo do tempo, em que você vai sofrer também, mas não desista do propósito. Porque todo momento que você crê, a fé, ela vai trazer para você perseverança, de perseverar e de ir até o fim. Bom, a arca, ela é construída por um propósito: salvar pessoas que estão debaixo da graça de Deus. Deus está falando: construa uma arca, homem, mas eu vou proteger você e vou proteger a sua família. Eu não vou proteger só a sua esposa, não. Eu vou proteger os seus filhos. Eu não vou proteger só os seus filhos, não. Eu vou proteger também as suas noras. Eu vou proteger as mulheres dos seus filhos. Eu vou proteger você e a sua casa. Por isso, o texto, ele nos alegra quando nós lemos na palavra do Senhor: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você precisa ter a alegria de trabalhar em equipe. Sozinho, você vai demorar para alcançar o propósito. Noé teve o apoio da sua família. Noé teve o apoio das suas noras. Noé teve apoio dos seus filhos. Noé teve apoio da sua casa. Então, para que você não desista, ore para que Deus traga para você discernimento de que estar na vontade de Deus é estar debaixo da graça de Deus. Bom, Deus então constituiu sobre a vida deste homem uma aliança. Quando os planos parecem ser frustrados, imagina 120 anos não chove, imagina 120 anos não tem nenhum rio ali perto daquele barco, 120 anos pessoas passando, indo para lá e para cá, e rindo da sua cara e dizendo: você é um maluco, que parada é essa de igreja? Para que ficar servindo Deus? Para que dizer que você é evangélico? Para que você levanta a sua mão? Para quê? E para quê? Todos esses questionamentos, ao longo do caminho, Noé sofreu também. Noé estava diante de pessoas que estavam clamando por ele, mas não de apoio, mas zombando da cara de Noé. Estar diante da vontade de Deus é estar também diante de pessoas que não vão acreditar que você vai vencer. Muitas pessoas que você chama de amigo, eles desejam que você não vença. Tem muita gente que você fala: não, eles são os meus parceiros, pastor. Eles são os meus amigos de balada, são os meus amigos de barzinho. Mas quando você está precisando do apoio financeiro desses amigos, eles não estão ali para te ajudar. Esses amigos não estão perto de você. Quem vai estar sempre do seu lado é a sua casa, é a sua família. São os seus amigos mais chegados, são aqueles que estão no seu teto. Noé estava ali, diante do Senhor. Então creia que a salvação virá sobre a vida de vocês. Agora, Deus também disse: Noé, vai vir aqui sobre esta arca um casal de cada espécie. Cada espécie virá até esta arca. E você vai abrir as portas e vai permitir que eles entrem, para que a gente trabalhe na vida de vocês e na vida da humanidade. Eu vou restaurar a terra. Eu vou dar um reset na terra. E a Bíblia diz que naquele tempo, todo ser que estava vivo morreu afogado. Mas tudo que estava dentro da arca da aliança estava protegido por Deus. A Bíblia diz que quando os animais entrando na arca, Noé fecha a porta. E eu quero te dizer uma coisa: quem fechou a porta não foi Noé. A Bíblia diz que o Espírito de Deus soprou sobre a porta daquela arca. E então Deus selou a porta. Eu quero dizer uma coisa para você: quem abre as portas da sua vida é Deus. Mas quem fecha as portas também da sua vida, também é Deus. Quem traz alegria para você é o poder de Deus. É Ele que traz a perseverança, o espírito de ousadia. Então entenda que se alguma porta está sendo fechada, há um propósito. Que propósito, pastor? Você está me dizendo que Deus está fechando as portas, então eu estou dando tudo errado. Não está dando errado. Ele está te protegendo de um dilúvio que está por vir sobre as vidas que estão fora desta arca.
Então, se você está fora da presença de Deus, você vai morrer. Se você está fora do propósito de Deus, e qual era o propósito? A arca era o propósito. Se você não está dentro da arca, se você não está dentro da vontade de Deus, tudo que está fora vai morrer e vai perecer. Então não perca tempo, é tempo de você voltar ao início e pedir: Deus, restaura a minha sorte. Quando Deus restaurar a sua sorte, Ele vai construir sobre a sua vida a aliança. Eu quero dizer para você que quando nós falamos de aliança, a Bíblia fala para nós 299 vezes a palavra aliança, de Gênesis a Apocalipse. Sempre Deus vai ter uma palavra liberada para o homem de alianças. E eu quero que você entenda, Deus não pode fazer nada na sua vida sem que haja dentro de você aliança, sem que haja propósito, sem que haja um casamento entre Deus e o homem. Não tem como você viver cheio da glória de Deus, vivendo um divórcio, vivendo algo simples, algo que não tem sentido. Não tem como. Você tem que estar cheio da glória dele. Você precisa estar cheio da vontade de Deus dentro de você. E todo momento que você clama é o momento em que Deus traz perseverança. E qual que é a definição de perseverança, pastor? Eu vou falar para você. Primeiro, conservar-se firme e constante, persistindo, prosseguindo, continuando e sendo o mesmo que você era quando você começou a construir aquilo que Deus pediu para você construir. Então, a definição que nós temos de perseverança é conservar firmemente na palavra que Deus te falou para fazer. Se Ele tem te dado, é porque Ele acredita. Então eu preciso mostrar a minha perseverança. Eu preciso estar firme. Eu preciso então permanecer sem mudar, sem variar o caminho que Deus está permanecendo. Ou seja, Ele já descreveu sobre mim, sobre você, um caminho de vida. Não tente mudar a estratégia. Você vai se afogar no meio do caminho. Agora, por que perseverar, pastor? Qual que é o sentido disso? Eu tenho que perseverar por quê? Bom, se Jesus nos mostrou essa importância de perseverar para alcançar a nossa salvação, Mateus capítulo 24, versículo 13, fala isso. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim alcançará a salvação. Eu não posso chegar diante de Deus sem perseverar, porque ao longo do meu caminho, ao longo do meu projeto, Deus vai me colocar situações aonde a porta vai se fechar, aonde as pessoas vão zombar de mim, de você, aonde muitos vão desistir de você no caminho, mas a Bíblia diz: aquele que perseverar até o seu fim, este será salvo. Quer ser salvo? Persevere até o fim, meu amigo. Não desista no meio do caminho, não para. Mas pastor, me dá alguns exemplos, me fala de homens da palavra da Bíblia. Eu estou começando a ler a Bíblia agora. Nós temos alguns amigos que estão começando a ler alguns textos, está se aprofundando, está se apaixonando. Mas me dá um exemplo, além de Noé, um cara que acreditou. Quem mais você pode me indicar? Eu posso te dizer que além de Noé, Josué foi um homem cheio do poder de Deus. Josué acreditou que um dia o povo seria liberto do Egito. Josué foi um cara que manteve o legado de Moisés após a sua morte. Ele perseverou, ele seguiu Jesus, ele olhou para Cristo e disse: eu não vou desistir. O nome de Josué no hebraico significa Jeová é a salvação. Josué nada mais é do que um homem que está dizendo: Jeová é a minha salvação. Então entenda que se Jesus é a sua salvação, você faz parte da promessa de Deus sobre essa terra. Pastor, me dá mais um exemplo. Um exemplo muito comum é Davi. Tudo na Bíblia, Davi entra na história. Porque Davi é um homem segundo o coração. Davi foi um homem cheio da presença de Deus. Davi foi um homem que foi ungido pela glória de Deus. E depois de 40 anos que Deus falou para Davi que ele ia se tornar rei, a palavra se cumpriu. Porque a perseverança de ir até o fim. Deus vai te falar que você vai ser alguma coisa, mas não fica contando o tempo e achando que você vai determinar o momento que Deus falou para você. Haverá momentos em que Deus vai falar coisas que só vai se cumprir daqui a alguns anos. E quando se cumprir, vai vir na sua memória: eu lembro desse dia.
Deus me disse que um dia eu seria rei. Deus me disse que um dia eu pisaria nessa terra. Deus me disse um dia que eu teria por posse isso que eu estou tocando hoje. Promessas dadas a homens. O apóstolo Paulo também, ele nos conta sobre uma mensagem aonde em seu coração ele exortava, ele trazia para aqueles homens um poder da permanência da graça. Eu preciso permanecer no propósito da graça. Deus olha para Noé e fala: eu vejo graça em você. Permaneça na graça. Bom, então se nós estamos falando de perseverança, estamos falando de construção, não deixe de perseverar. Nós tivemos aqui alguns exemplos de pessoas que desistiram ao longo do tempo também por não perseverar. Quem foi, pastor? Judas Iscariotes. Foi um homem que não perseverou em caminhar com Jesus. Traiu Jesus, depois se matou. Agora, se nós olhamos histórias como essa, existem outras também de homens que desistiram. Eli era um sacerdote que poderia estar sendo usado por Deus, mas não perseverou. Morreu sentado, caindo de uma cadeira. Estava sentado numa cadeira, a cadeira quebrou, ele caiu, morreu. Um sacerdote, um homem que era usado por Deus, porque não perseverou na palavra de exortação. Eu preciso entender então que toda ajuda é bem-vinda. Noé não fez aquela arca sozinho, ele teve a ajuda da sua casa. Então coloca a sua casa como prioridade. Peça ajuda para os seus amigos, mas peça ajuda para a sua família, para que você não desista do propósito que Deus estabeleceu sobre você e sobre a sua casa. Então, perseverança, meu amigo, é um sinal de vitória. Noé venceu. A Bíblia diz que então veio o dilúvio sobre aqueles homens. E ao longo do tempo eles ficaram presos dentro daquela arca, cheio de animais. Não tinha janelas na arca. Você já pensou você ficar um tempão dentro de uma arca cheio de animais, comendo e cagando o tempo todo? Imagina o cheiro que estava naquele lugar. Não tinha água para dar banho nos animais. Então quanto tempo você vai ser preso dentro de uma arca e reclamar: Deus não ama, Deus não me quer, Ele destruiu a humanidade, Ele não tem mais nada. Eu quero te dizer, quando o dilúvio passar, Ele vai abrir a porta da arca. É Ele que fecha, é Ele que abre. E quando Ele abrir a porta desta arca, Ele vai fazer você olhar para os céus. E quando você olhar para os céus, você vai ver um arco-íris. Quando você olhar um arco-íris, o arco-íris representa a aliança de Deus com o homem. Deus disse para Noé: Noé, o que você está vendo é a minha aliança com você. E todas as vezes que você e qualquer homem ou mulher, jovem ou criança, olhar para os céus e encontrar um arco-íris, se lembre: eu tenho uma aliança com o homem. Por isso, perseverança é um sinal de vitória. E toda perseverança, ela produz a vitória que o homem precisa. O cristão perseverante não pode se separar de Cristo. Então não desista de Jesus. Ele está aqui. E você é a prova viva de que Ele existe sobre você, sobre a sua família, sobre tudo que você tem. Ele é a razão do nosso viver. Por isso eu quero dizer para você, Jesus está entrando nesse momento aí, para curar as suas dores, para tirar as enfermidades, para dizer para você que Ele é a porta. É Ele que abre, é Ele que fecha. Não desista do propósito. Nós estamos felizes de estarmos aqui, em meio a uma pandemia, em meio a uma situação precária, onde milhares de pessoas estão perdendo seus empregos, onde muitas igrejas estão fechando as portas porque não estão conseguindo se manter de pé. Em meio a uma pandemia, Deus nos levanta sobre este lugar para abrir, para construir, para levantar um altar sobre esta cidade de Cascavel. E eu quero falar para você, se eu não tivesse ouvido a voz de Deus, tudo isso que você está vendo agora
esse culto exatamente você não estaria assistindo. Pessoas que estão aqui nesse lugar não estariam aqui nessa noite. Por quê? Porque um dia eu ouvi a voz de Deus: construa um lugar para eu habitar. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de você, se algum momento nós desistirmos. Pastor, mas eu tenho sentimentos de desistência. Sentimentos não é pecado, não é um problema, faz parte do processo. Ter medo faz parte do processo, mas o medo não pode definir quem você é. Então, creia que Ele é a porta nessa noite. Eu quero que você feche os seus olhos e diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração, eu dou as chaves da porta do meu coração, para que o Senhor venha falar comigo, para que o Senhor venha mudar a minha atitude, as minhas escolhas, e mostra quem eu sou. Nunca mais eu quero ser o mesmo. Eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador, em nome de Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, dizendo: eu quero Jesus na minha vida, creia, Jesus está aí na sua casa, curando você e te dando uma nova vida, uma nova chance. Procure uma igreja mais próxima da sua casa e não desista das promessas que Ele liberou sobre você. Toda sorte de bênção será estabelecida no tempo de Deus, na hora de Deus. Aonde Ele for, Ele vai conduzir você para um novo tempo, um tempo de aliança, um tempo de transformação. Eu amo vocês. Se você se identificou com essa palavra, eu quero que você compartilhe, marque aí as pessoas que você sabe que precisam ouvir esta verdade. Pessoas que você ouviu: eu vou desistir da minha vida. Pessoas que disseram: eu não vou conseguir trabalhar mais, eu vou parar com tudo. Pessoas que não acreditam mais nelas. Manda essa mensagem para essa pessoa e diga para ela: não desista, persevere. Os sonhos de Deus jamais vão morrer sobre a sua vida. E se você sentiu nessa noite essa palavra, eu quero que você possa realmente se sentir abençoado pelo poder de Deus. Eu quero também dizer para você que quer, nesse momento, nos ajudar a manter essa obra. Nós que estamos fazendo tantos trabalhos aqui, nós temos orado a Deus para Deus levantar homens e mulheres que acreditem, que confiem no poder de Deus. Então aqui tem um código de barras do PicPay, onde você pode estar ali oferecendo a sua oferta, o seu carinho diante de Deus. Então você pode colocar ali a câmera do seu celular e você defina um valor que você sentir no coração. Todo o valor que é arrecadado é para manter essa casa de pé. Isso não vai manter o meu salário, porque eu não tenho salário pastoral, nós não temos músicos pagos, todos aqui são voluntários da obra, mas essa estrutura ela precisa ser paga. Então, se você acredita nessa obra, se você quer que ela continue, nós queremos contar com seu apoio e com a sua oferta. Esse projeto vai permanecer ao longo dos anos em nome de Jesus. Eu quero que você também se sinta abençoado, que você possa permanecer nas nossas lives. Amanhã, às 6 horas da tarde, nós estaremos reunidos aqui na nossa igreja e nós estaremos em um tempo de adoração, de intimidade com Deus. E se você quer fazer parte: pastor, eu quero estar nesse culto. Tudo que você está assistindo, você vai ver ao vivo agora. Então eu quero ver, eu quero sentir. Marca aqui o seu nome, coloca: eu quero participar, porque nós estamos fazendo uma lista. E essa lista já está praticamente cheia já, mas sempre há espaço para mais um. Então quer fazer parte, seja bem-vindo à nossa família, em nome de Jesus. E você que é de outra cidade, de São Paulo, de qualquer outro lugar do Brasil, eu quero que você se sinta abençoado e que o poder de Deus se manifeste aí na sua casa e que toda sorte de bênção permaneça dia após dia. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você feche seus olhos, eu vou fazer uma última oração. Nós já estamos aqui chegando ao final do nosso culto Wake Up. E se você curtiu, eu tenho certeza que Ele vai falar com você poderosamente ao longo da semana. Senhor, nós te agradecemos, nós louvamos o Teu nome. Nós pedimos que esta palavra de perseverança, aonde um homem perseverou, aonde um homem entendeu que a porta aberta é você, mas a porta fechada também é você.
Nós não vamos desistir. Nós não somos velhos, nós não somos pessoas ultrapassadas. Pelo contrário, nós fomos escolhidos para ser a voz profética sobre a nação. E nós agradecemos por sermos chamados de filho, sermos chamados de amigo, amigos de Deus. Essa noite eu te agradeço, em nome de Jesus. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Nos vemos aqui no Wake Up. Valeu.